Fala pessoal, boa tarde, tudo certinho? Hoje vamos conversar um pouco sobre um tema muito importante, que é relacionado às mídias pagas, que é sobre o Google Ads, tá? E a gente vai estar relacionando isso a termos de busca com o famoso perto de mim, que está relacionado às palavras-chave, né, as correspondências de palavras-chave também. E esse tipo de campanha é extremamente estratégico porque conecta o cliente no exato momento em que ele tem uma intenção clara de compra e muitas vezes de forma local, próximo ao seu negócio. Ao longo dos próximos 30 minutos, eu vou explicar para vocês como que funcionam as campanhas de pesquisa, o que são essas campanhas, o que são também essas palavras-chave, como por exemplo, a perto de mim, que são palavras-chave ali mais amplas, né? Porque elas são tão poderosas para negócios locais, como configurar campanhas eficientes, exemplos práticos e erros comuns que a gente precisa evitar. E no final eu vou trazer alguns insights práticos para vocês aplicarem ainda hoje. Iniciando aqui, tá, o capítulo, o que são campanhas de pesquisa no Google Ads? Quando falamos de Google Ads, a gente tem ali vários tipos de campanhas: Display, YouTube, PMax, que é o Performance Max, Discovery, geração de demandas. Existem realmente várias. Mas a base de tudo são as campanhas de pesquisas, que são realmente ali o cliente pesquisando a gente, tá? São aqueles anúncios que aparecem logo no topo do Google, quando o usuário digita uma palavra-chave. O grande diferencial é que a pesquisa mostra o intento do usuário, então o que o cliente quer, né? Então a gente entra naquela questão de qualificação de lead. Ou seja, ele está dizendo para o Google, eu quero isso agora. Exemplo, alguém digita comprar uma pizza em Curitiba, né? É um exemplo ali da News que a gente coloca. O anúncio aparece exatamente nesse momento. Isso faz da pesquisa um dos formatos com maior taxa de conversão dentro do Google Ads. O que são buscas ali, né? O que são palavras-chave perto de mim? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte de palavra-chave, que ajuda muito a gente a realmente converter mais. É o nosso direcionamento detalhado, é a parte de interesses, igual ali do Meta, né? Que a gente possui dentro do nosso gerenciador de anúncios. Então eu vou dar um exemplo para vocês, no caso de perto de mim. Pizzaria perto de mim, farmácia 24 horas perto de mim, um outro exemplo de um outro nicho. Academia perto de mim. Esse perto de mim, quando a gente utiliza esse perto de mim, quando a gente segmenta também por geolocalização, isso ajuda muito o nosso anúncio a aparecer mais, né? E esse tipo de busca explode nos últimos anos. As pessoas, principalmente no celular, cada vez mais estão imediatistas, então elas querem aquilo na hora, querem visualizar na hora, querem aquela demanda na hora, querem tudo na hora, né? Elas querem algo rápido, prático e de preferência próximo da localização atual. Segundo os próprios dados ali do Google, né, as buscas com perto de mim cresceram com uma taxa ali de 200% elevado, né, para cima, nos últimos 5 anos. Ou seja, o consumidor já está pronto para comprar, já está pronto para adquirir, já está pronto ali para poder estar dentro do seu estabelecimento, comprar no delivery, enfim, de forma geral. E ele só precisa pesquisar o negócio da sua empresa, pesquisar o seu nicho, pesquisar o seu objetivo final, tá? E por que isso é tão poderoso? Imagina comigo uma coisa. Alguém digitar pizzaria e outra coisa é digitar pizzaria perto de mim. Você concorda comigo que é realmente muito amplo? Pizzaria, a gente sabe que existem várias pizzarias no Brasil, existem várias pizzarias na sua região. Mas quando a gente coloca pizzaria perto de mim e a gente consegue segmentar de uma forma com geolocalização, a gente consegue melhorar essa qualificação desse lead e a gente consegue converter mais em cima disso, tá? No primeiro caso, pode ser alguém pesquisando receita, curiosidade, qualquer coisa relacionada a isso. No segundo caso, é uma pessoa com fome, no celular na mão, cartão no bolso e pronto para pedir uma pizza, né? Que é totalmente diferente. Isso ajuda a gente a converter mais. Esse é o poder das campanhas locais do Google Ads. Você aparece no momento exato em que o cliente está disposto a gastar o dinheiro e não é só para alimentação, tá? A gente pode trabalhar também em cima de clínicas médicas, pet shops, supermercados, hotéis, postos de gasolina, entre outros, mas o nosso foco mesmo está ligado ao ramo alimentício. E como configurar essas campanhas eficientes? Agora vamos falar de prática, como configurar uma campanha de pesquisa focado em perto de mim, né? Que tenha focado em palavras-chave. Palavras-chave ali corretas que a gente precisa ser utilizadas. Não basta só usar a palavra-chave pizzaria perto de mim. Você deve combinar termos como perto de mim, próximo, na minha região, aberto agora. Então a gente trabalhar com a melhor pizzaria da região, a pizzaria
próximo da minha região, próximo de Curitiba. Tudo isso está relacionado à geolocalização e qualificação dos nossos leads, tá? Use também variações como restaurante italiano perto de mim, outro no caso for uma hamburgueria próxima de mim. Tudo relacionado a isso, como a gente teve essa taxa, né, de crescimento de pesquisa relacionada a isso, a gente consegue melhorar as nossas conversões. Segmentação geográfica, que eu tinha falado para vocês. Se você tem um negócio local, não faz sentido você aparecer para o Brasil inteiro. Então a gente precisa segmentar com raios, né? Então configure o raio ali de localização, por exemplo, com 3 km, 5 km, para a gente conseguir restringir mais o público e puxar um público-alvo em cima disso. A gente não trazer, por exemplo, se a gente tem uma pizzaria, a gente não trazer um público de açaí, um público de sorveteria, gelateria, que não tem nada a ver. Isso aumenta a nossa relevância e diminui nossos custos dentro do investimento do gerenciador de anúncios. Então, diminui CPL, diminui o CAC, né? Que seria ali no caso a mesma coisa que o nosso CPL, diminui CPC, diminui o custo geral da nossa campanha, tá? Isso vai ajudar muito a gente mesmo. Em relação à questão de extensões do anúncio, a gente pode colocar a extensão de localização, que é mostrar o endereço, né? Extensão de chamada, que é o telefone, então as pessoas podem ligar para o seu estabelecimento, pode fazer um pedido através da ligação, a gente consegue mensurar também esses resultados, o que é muito positivo e chama também bastante atenção para a gente conseguir as conversões ideais, tá? Extensões de site links. Site links é como se fosse um encurta link, tá? Que normalmente é utilizado para itens promocionais, combos promocionais. Isso ajuda muito a gente converter também em cima disso, tá? Página de destino. Não adianta um anúncio ser perfeito e a página não carregar ou não ter uma CTA. Então a gente precisa de ter um anúncio com direcionamento para o nosso cliente. Não adianta a gente colocar um criativo onde a gente não consiga direcionar o nosso cliente. Não adianta a gente colocar um anúncio onde a gente não consiga direcionar. Precisa ter uma CTA. Então precisa ter um gancho, um storytelling e uma CTA. Então, vamos lá. Dentro da nossa descrição do Google Ads, a gente pode colocar você nunca experimentou a melhor pizza de Curitiba? E a gente vem com storytelling. Esse é o gancho e a gente vem com storytelling. A News Pizzaria, a melhor pizzaria de Curitiba, vem aqui para te entregar os melhores ingredientes, os melhores produtos, enfim. E no final de tudo uma CTA, uma chamada para ação. Então venha pedir, clique no link e venha pedir no nosso cardápio digital. Então você viu que você teve um gancho, uma história, né, sobre o seu produto, sobre o seu estabelecimento também, e uma chamada para ação para você direcionar o cliente o que ele precisa fazer, tá? E se possível, direcione para a página com mapa, botão de WhatsApp, cardápio ou até o Google Meu Negócio, que também possui essa forma. No caso do botão de WhatsApp, a gente teria que fazer um outro estilo de campanha, que é uma campanha sem meta. E no caso da campanha de pesquisa, a gente colocaria ali no Google Meu Negócio ou o cardápio digital, que é o mais interessante. Fechou? Interação com o Google Meu Negócio. Esse é o detalhe que faz a diferença. Se o perfil estiver atualizado, o próprio anúncio mostra a localização, avaliações e horário de funcionamento. Então, se a gente atualiza o nosso Google Meu Negócio, deixa ele bem estruturado, quando a gente for rodar a campanha, né, de Google Ads, o próprio Google Meu Negócio vai se interligar à nossa campanha e vai aparecer as fotos do nosso estabelecimento, vai aparecer as rotas, o Google Maps, enfim, vai mostrar uma informação geral do nosso estabelecimento. E esses pontos, né, tornam a nossa campanha, ou a sua campanha, muito mais competitiva, muito mais eficiente, né? Então, recapitulando, a gente precisa ali ter um criativo muito bem chamativo, a gente precisa ter uma CTA chamativa, a gente precisa de um storytelling chamativo, a gente precisa de uma introdução, né, um gancho introdutivo, com site links, chamadas de telefone, extensão de localização. Não faz sentido a gente trabalhar com geolocalização a nível Brasil, seria interessante a gente segmentar ali por geolocalização em raios, né, de 3 km, 4 km, no máximo estourando ali 6 km, para a gente conseguir afunilar esses clientes e converter mais em cima disso, tá? Exemplos e erros comuns que acabam acontecendo ali com gestores de tráfego em relação à questão das campanhas, tá? Vamos trazer alguns exemplos práticos. Exemplo de acerto. Uma clínica odontológica configurou anúncio só para 5 km em volta da clínica. Com isso, reduziu o custo em 40% e aumentou ligações em 70%. Então, o que aconteceu? Ele fez aqui uma segmentação de geolocalização. Quando a gente faz uma segmentação de geolocalização, como eu falei para vocês, a gente começa a restringir mais o público e qualificar mais ele. Então, a gente consegue reduzir o custo, encontrar o público-alvo certo, reduzir o custo em cima disso e converter mais em cima disso, que foi o que aconteceu.
E a gente tem um exemplo de erro. O restaurante rodava campanhas de pizzaria perto de mim, mas não limitava a geolocalização. Qual foi o resultado disso? A gente começou a gerar uma demanda de lead desqualificado o tempo todo mesmo. Onde a gente não conseguia pegar a pessoa que estava ali na nossa região, certa, correta, e a gente aumentou muito o nosso custo. A gente nem teve compras, né, em relação a isso, com certeza, porque a nossa localização está a nível Brasil, não está a nível local mesmo, tá? Outros erros comuns que a gente precisa utilizar, que não podem ser utilizados, no caso, é não usar palavras-chave negativas. Palavras-chave negativas ajudam a gente a tirar o público errado do nosso funil, né? Então vamos supor que sua pizzaria é uma pizzaria high ticket. Pô, você não vai colocar como palavra-chave pizza barata. Não faz sentido, você vai atrair um público que não vai comprar de você, sabe? Não atualizar o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é muito importante para o seu posicionamento digital. Se você não tem um posicionamento digital bom, você provavelmente não vai vender, você não vai gerar conversão e isso não vai ajudar no seu faturamento no final de tudo. Então, o posicionamento digital é muito importante. E usar página de destino genérica e não responsiva para o celular. Vamos supor que você tem um cardápio digital muito ruim que funciona somente para PC, por exemplo, e não funcione para celular. Não faz sentido você rodar, porque ele não tem responsividade, o cliente não vai entender quando pegar no celular, vai ter uns espaçamentos muito grandes, vai ficar com umas linhas muito pequenas, umas mensagenzinhas muito pequenininha também, então vai ficar muito feia. Site ele precisa ser responsivo, tanto para celular quanto para computador, televisão, enfim, a maioria dos sites eles precisam ser responsivos para a gente conseguir ter uma melhor jornada para o cliente ali dentro do cardápio digital. Conclusão e chamada para ação. Então vamos fechar só para recapitular aqui, tá, pessoal? Campanhas de pesquisa são poderosas porque capturam o usuário no momento da intenção. Então, não é a gente que procura o cliente que procura a gente. O cliente ele pesquisa sobre a gente. Então, acaba que a gente consegue qualificar mais o lead em cima disso e a gente consegue converter mais em cima disso. E isso entra na importância do Google Ads, tá? As buscas perto de mim são ainda mais valiosas porque mostram um cliente pronto para comprar. Então, quando a gente tem uma campanha de pesquisa onde as pessoas pesquisam sobre a gente, se a gente usa uma palavra-chave de correspondência qualificada, uma palavra-chave de correspondência ampla, com que está relacionado ao meu nicho alimentício, a chance da gente converter é muito maior, tá? Com a segmentação correta, palavra-chave bem escolhida, uma boa página de destino, você pode transformar essas buscas em clientes reais. Então, para finalizar, a gente tendo tudo certo que o Google indica, uma campanha relacionada a vendas, com o objetivo de pesquisa, o cliente pesquisando, tendo um Google Meu Negócio muito positivo, tendo um cardápio digital muito positivo, responsivo, a gente consegue gerar mais conversões, consegue gerar mais vendas em cima disso. O ponto mais importante é, quem não aparece não é lembrado. Então é muito importante ter esses canais novos de aquisições que gera mais recorrência, gera mais venda e acaba que a gente consegue aumentar nosso faturamento e nossa receita também dentro do estabelecimento. Então, se o seu negócio é local, não dá para ficar de fora dessas campanhas.